Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Regina, sou professora de língua portuguesa e de língua inglesa da Escola Eurico Accioli Vanderlei. Hoje teremos mais uma aula de português, dando continuidade ao nosso assunto de ontem, que falava sobre crase, não é? Ontem nós vimos qual é o conceito da crase e quando nós devemos utilizar a crase. Obrigatório, tá? Aquele uso obrigatório. Hoje nós vamos ver alguns casos especiais e quando a crase é facultativa, ou seja, quando a gente pode usar ou quando a gente não pode usar. É uma escolha nossa, certo? Ontem vimos que a crase nada mais é do que a fusão da preposição a com o artigo a. Para ter crase, tem que ter preposição. E a crase nós usamos apenas antes de palavras femininas, ok? Para saber se tem crase ou não tem crase, nós temos uma regrinha geral, que é só substituir a palavra feminina por uma palavra masculina equivalente. Se nessa substituição couber a palavra ao, então tem crase. Certo? Isso a gente viu ontem, eu só estou relembrando a vocês. Os casos especiais que nós vamos ver hoje é com a palavra casa e com a palavra terra. Se essas duas palavras não vierem especificadas na frase, elas não precisam de crase, tá bom? Por exemplo, voltei à casa. Não está nada especificado, não precisa de casa. Voltei à casa dos meus pais cedo. Dos meus pais. Então, dos meus pais está especificada. Então, precisa de uma crase, tá certo? Especificada é quando está dizendo que casa é essa, certo? Está dando uma especificação a essa casa. Então, nesse exemplo, nós usamos a crase, tá? A mesma coisa acontece com a palavra terra. Eles chegaram à terra. Não tem nenhuma especificação. Não precisa de crase. Eles chegaram à terra natal. Esse natal aí está especificando que terra é. A terra que eles nasceram, certo? Então, precisa de crase. Entenderam? Recapitulando, casa e terra. Se não estiverem especificadas, não precisam de crase. Se estiverem especificadas, precisam de crase, ok? Vamos para os casos facultativos que são mais simples, mais fáceis, ok? São 3 casos só. Primeiro caso, antes de nomes próprios femininos, ou seja, nomes de mulheres, tá? Eu tenho a opção de usar a crase ou não. É uma escolha minha, tá? O segundo caso é antes de pronomes possessivos femininos no singular. Ai, meu Deus! Pronome possessivo, aqueles pronomes que indicam posse, que indicam que algo é de alguém, ok? Feminino, combina com artigo a, certo? Singular só se refere a uma pessoa. Então, eu só tenho 3 pronomes nessa situação. Minha, tua e sua. Só esses 3. Se na frase vier um desses 3 pronomes, minha, tua e sua, a crase será facultativa, ok? E o último caso de crase facultativa, o último exemplo, é depois da palavra até. Então, vamos ver esses 3 casos melhor explicadinho, tá bom? Então, vejam só, nomes femininos, nomes próprios femininos, tá certo? Eu vou dar um exemplo com artigo para vocês entenderem que tanto faz eu usar ou não. Se eu disser assim, a Ana veio me visitar. Ana veio me visitar. Tanto faz eu usar a Ana ou Ana. A mesma coisa com a crase. Então, tanto faz eu usar. Mas por que eu aprender que tanto faz?
Porque se, por acaso, cair uma questão que é para você identificar qual é o caso que a crase é facultativa, então você vai ter que saber dessas 3 regras, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo com crase agora. Refiro-me a Amélia. Tanto faz eu colocar com crase ou sem crase. As 2 opções vão estar certas, ok? Entreguei o cartão a Paula. Tanto faz também. Eu posso usar crase ou não usar crase. Contei a Beatriz toda a história. Tanto faz também, porque são nomes próprios, nomes de mulheres. Lembrando que tem que ser feminino, masculino não pode. Homem, nome de homem não pode, tá certo? Tem que ser masculino. Agora tem uma exceção, não é? Dizem que toda regra tem uma exceção. Em português é cheio de regras com exceção. Se esse nome vier especificado, lembra lá do caso de casa e de terra? Se esse nome vier especificado, a gente tem a obrigatoriedade de usar a crase. Por exemplo, refiro-me a Doce Amélia. Doce aí está se referindo a Amélia, então está especificando qual é a Amélia. Então aí nós temos a obrigação de usar a crase. Se não vier especificado, tanto faz eu usar como não usar. Entenderam essa parte de nomes femininos, nomes próprios? Agora vamos para os pronomes possessivos femininos. Como eu já falei, pronome que dá a ideia de posse. Esse pronome tem que estar no singular, tá certo, gente? Só se referindo a uma pessoa. Quais são? Minha, tua e sua. Nesses 3 casos, pronomes possessivos femininos no singular, nós temos a opção de usar a crase ou não. É facultativo, tá bom? O professor, exemplo, o professor deu a maior nota à minha redação. Tanto faz eu usar ou não, ok? Fizeram elogios à sua carta. Tanto faz eu usar crase ou não. Terceiro e último caso, depois da palavra até. Tem que estar depois, tá certo? Iremos até a biblioteca. Tanto faz, ou com ou sem. Fui até a praia. Tanto faz também. Olha a palavrinha até aí. Acompanho até a porta. Tanto faz. Certo? Entenderam? Então, só temos 3 casos de crase facultativa. Nomes próprios femininos, pronomes possessivos no singular e depois da palavra até. Prestando atenção também com a palavra casa e terra, tá? Se não vier especificado, não precisa de crase. Se vier especificado, precisa de crase. E a mesma coisa com nomes femininos. Se esse nome vier especificado, precisa de crase. Tá bom? Ok? Beijo para vocês. Até amanhã. Amanhã nós iremos ver quais são os casos proibidos. Aqueles casos que nós não podemos usar crase de jeito nenhum. Tá certo? Tchau!